O pastor Rafael está aqui em Belo Horizonte. Eu disse a ele, ministra o nosso coração. Então, vem cá, filho, por favor, deixa Deus te usar. Eu sei que Deus vai falar no nosso coração através da vida dele. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor? Meus irmãos, é com muito prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 12. Quantos acharam, digam cantando, eu já encontrei. Isso aí. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão, só a título de informação, antes de nós lermos, para ficar mais prático, antes de Deus prometer o filho para Abrão, não é? Para Abraão, ele era Abrão, e depois Deus mudou o nome, acrescentou uma letra. Então, só para ficar familiarizado para nós, não é para que ninguém fique dizendo erros teológicos, essa besteira toda, eu vou falar Abraão, tá bom? Somente para a gente entender, porque aí Abrão, é Abraão, tá bom? Amém? Então vamos lá. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você diz, glória a Deus. Meus irmãos, existe algo na vida de um ser humano, e eu peço que você redobre a sua atenção, você também que está na sua casa, ou em qualquer lugar, assistindo essa mensagem, eu quero que você observe que existe algo na vida do ser humano que é inevitável, não é? E também impossível de fugir, que é a evolução. Todo ser humano, ele é obrigado a evoluir. E essa evolução, ela acontece em 3 esferas: a esfera física, a mental e a esfera territorial. A grande verdade é que ninguém permanece do mesmo tamanho que nasceu. E quando eu falo isso, não falo de estatura física apenas, não é? Eu falo que ninguém continua com a mesma ideia de vida de quando começou a entendê-la. Ninguém permanece no mesmo lugar que veio. A vida, ela é evolutiva. E eu vou provar para você em um simples versículo, e esse versículo é célebre da evolução, que quando Paulo diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preservado ou preparado. Esse versículo fala da percepção, da informação e da sensibilidade, que são as 3 estacas da evolução, não é? Deus, ele sempre vai mudar a nossa percepção de vida, Deus sempre vai nos dar informação, e Deus sempre vai nos sensibilizar para que nós possamos entender o quão importante é a evolução. A evolução, ela termina quando nós concluímos, não é? Ou conseguimos alcançar a estatura de varão perfeito, que é a aptidão para obtermos o passaporte celeste, a tão sonhada salvação. Agora, partindo de um princípio cristocêntrico, não é? Dentro do Novo Testamento, Abraão, ele é a primeira pessoa que vivencia a ideia do cristianismo no Antigo Testamento, antes de Jesus aparecer, ou antes de Cristo aparecer. Por quê? Porque ele aceita
uma ideia de se tornar uma nova criatura, de vivenciar uma nova ideia de vida e assim por diante. Então, a trajetória de Abraão, não é, cristã, ela vem em busca de duas verdades que nós encontramos na estrada para quem vive para Cristo, não é? A tão sonhada promessa feita por Deus. Todos nós aqui temos uma promessa. Nós, talvez por causa das adversidades, das intempéries, das dificuldades da vida, nós a esquecemos, deixamos de lado, mas todos nós temos uma promessa. Talvez não sabemos como ela vai acontecer, como vai ser, mas sabemos que Deus nos fez uma promessa. E em contrapartida também, não é, a tão sonhada morada celestial, que é para onde todos nós que somos salvos iremos. E esse é o ápice da evolução, quando você evolui de uma forma inacessível, por que não dizer de uma forma espiritual. Deus entende que você está preparado para adquirir, não é, a tão sonhada salvação. A vida de Abraão, ela é sustentada sobre 3 estacas, ou na verdade, esse episódio ou a trajetória da vida de Abraão. A primeira é a renúncia. Se você observar, Abraão abre mão de tudo simplesmente porque acreditou em Deus. Através dessa renúncia, ele se desliga de toda a situação ao seu redor, ou por que não dizer, de toda a realidade. E a terceira é a esperança, simplesmente porque ele acredita no que Deus falou para ele. Eu, há 8 anos, não é, trabalho na área da psicologia, eu sou um terapeuta, e uma das coisas que eu mais aprendi, sendo um terapeuta, é conhecer um pouco o ser humano, não é, na linguagem comportamental. O ser humano, ele fala 80% mais com o seu corpo do que com as suas próprias palavras. Existe uma frase que diz que as palavras escondem, mas o comportamento de um ser humano revela quem ele é. A maneira como ele observa um acontecimento, quando ele olha para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, quando ele cruza os seus braços, quando ele cruza a perna, quando ele entrelaça os seus dedos, quando ele coloca a mão no seu queixo, em um determinado momento, revela o que ele está pensando, não é? Existem vários livros, A Arte de Ler Mentes, O Corpo Fala, o comportamento corporal e assim por diante, que são ferramentas extraordinárias. E como a Bíblia, ela é um livro que fala de seres humanos, indubitavelmente nós não temos como não ler, não é? E quem trabalha nessa área da saúde mental, quando você lê alguma coisa, parece que você mergulha naquela história e parece que você está vendo aquela pessoa na sua frente, porque as palavras, elas falam muito sobre a pessoa, não é? E essas palavras que Deus, ele diz sobre Abraão, ou que Deus diz para Abraão, no episódio, no cotidiano da vida dele, revelam grandes segredos, não é? Se você observar a primeira frase, ele diz assim para Abraão: sai da tua terra. Diga comigo, 1, 2, 3. Quando a gente fala de terra, automaticamente a gente está falando da nossa, do nosso ciclo, ou as coisas que acontecem ao nosso redor, ou o lugar onde nós pisamos. Mas dentro de uma linguagem filosófica, o que Deus está dizendo para Abraão é muito mais complexo do que se parece, não é? Porque se você observar a linguagem filosófica do texto, Deus está falando com um homem de 75 anos. E um homem de 75 anos já é um adulto formado, que já conquistou várias coisas, e principalmente
não é? Uma das coisas que existem na vida de um homem formado é o patrimônio. Porque uma das maiores preocupações de um homem formado é o que ele vai deixar para sua prole de patrimônio, não é? De casa, carro, bens, valores financeiros e assim por diante. Só que infelizmente, não é? Infelizmente, quanto mais você conquista, mais você quer. E falando e se tratando isso na presença de Deus, quanto mais você é materialista, mais você se afasta do espiritual. Deus não divide o nosso coração com ninguém. Deus não divide a nossa atenção com ninguém. E uma das coisas que Deus estava dizendo para Abrão era a seguinte coisa: Abrão, eu sei que você já conquistou muita coisa, mas a partir de hoje eu vou ser o seu maior patrimônio. Por que eu estou dizendo isso? Porque os irmãos sabem que o valor das coisas, não é, está através do poder que a moeda tem, o real, o dólar, o euro, a libra e assim por diante. E o valor da moeda, ela é através do poder monetário, ou por que não dizer, o peso do ouro que o país tem. É por isso que o dólar às vezes sobe, baixa, por causa da valorização do ouro do país. Então o que você precisa entender, os irmãos que têm patrimônios de casa, sabe que quando compra uma casa, quando vai vender, às vezes ela supervaloriza, como também perde o seu valor. Quando você compra um carro, você compra num valor absurdo e você perde aproximadamente 50%, 60% daquele patrimônio que você investiu, não é? Porque tudo aqui embaixo de patrimônio é incerto. O que Deus estava dizendo para Abrão é a seguinte coisa: a partir de hoje, você vai deixar de trocar Deus pelas coisas e vai trocar as coisas por Deus. O maior patrimônio de investimento que você já conquistou na vida se chama a presença de Deus. A presença de Deus não perde a validade. A presença de Deus não é supervalorizada. A presença de Deus não é valorizada pela moeda. A presença de Deus não é valorizada pelo real. A presença de Deus não é valorizada pelo dólar, pela libra. A presença de Deus é valorizada por aquilo que Ele é. E Ele não precisa da valorização do poder monetário de país algum para ser aquilo que Ele é, porque Ele é aquilo que Ele é desde o princípio. Então Deus está dizendo assim: quer uma garantia de vida, quer um valor na vida, aprenda a me valorizar como seu maior patrimônio. Porque se você me perder, carro não vale nada. Se você me perder, casa não vale nada. Se você me perder, até a sua família não vale nada, porque a sua família só está de pé porque eu estou no meio dela. Eu sou o seu maior patrimônio. Eu quero que você vire para alguém e diga: Deus precisa ser o seu maior patrimônio. Para apimentar, diga: não troque Deus pelas coisas, troque as coisas por Deus. A segunda verdade desse texto está aqui nessa frase: da casa do teu pai. Diga comigo, 1, 2, 3. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Por quê? Quando ele fala pai, não é apenas o ego masculino, a observação masculina, mas está falando de familiaridade, de família, de seio familiar. Porque a família, ela tem a obrigação de trazer na vida de um indivíduo 3 coisas: proteção, provisão e instrução. O pai, a mãe, ou por que não dizer, o patriarca e a matriarca daquela família,
os que compõem a árvore genealógica, elas têm a obrigação de proteger, prover e instruir. Essa é a linguagem organizacional da família. Só que o grande problema, não é? É que o seio da família, nos dias atuais, ele está totalmente invertido, pelo fato dos perigos, da preocupação, do medo que os pais têm, porque os pais, eles têm a obrigação de preparar o filho para a vida. Só que pelo fato das coisas que eu disse, os pais estão trocando, não é? A instrução, estão provendo e protegendo e deixando de instruir para mimar os filhos. Preste atenção no que eu vou te falar. Pessoas mimadas tornam-se adultos narcisistas. O que Deus está dizendo aqui é muito sério. A família atual superprotege de uma forma extraordinária, que coloca os filhos numa bolha e deixam os filhos perder o que, pastor? Perder o desenvolvimento e conhecer o seu verdadeiro potencial. Nós estamos numa sociedade de jovens, adolescentes, até, não é, pré-adultos, que ainda não sabem o que querem da vida, que ainda não sabem o que vão ser, que não têm certeza do seu amanhã, porque os pais querem super proteger, porque o mundo está perigoso, sim, mas uma das coisas que nós precisamos aprender é que quem cuida da vida da nossa família sempre foi e sempre será a mão de Deus. Olha aqui para mim, você não pode privar o seu filho de viver. Você não pode privar o seu filho de experimentar de forma moderada o que realmente é a vida. Por quê? Porque são essas coisas que vão transformar ele no adulto que Deus quer ser. E enquanto você ficar segurando ele, ele não desenvolve. Enquanto você não ficar segurando ele, ele não se conhece. E enquanto você ficar segurando ele, ele não vai saber quem ele é na presença de Deus. Aí Deus tem que fazer alguma coisa, né, pastor Elton? Aí o que Deus faz? Deus chama Abraão e fala assim para ele: está na hora de você sair dessa zona de conforto. Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai te tirar dessa zona de conforto. Diga para ele: você precisa crescer. Com todo respeito, respeitar pai e mãe não é ficar do lado, mas é honrar o ensinamento que eles te deram. Está na hora de você romper com essa zona de conforto. Deus quer te fazer ser alguém extraordinário, não medíocre. Medíocre é mediano. Medíocre é você ser alguém médio, quando Deus te deu a capacidade para ser extraordinário. Diga para alguém: Deus vai te tirar dessa zona de conforto. A terceira verdade desse texto está aqui: para uma terra que eu te mostrarei. Entenda isso. Abraão tem um patrimônio, e aí Deus fala para ele: abre mão. Quê? Abre mão. E uma das coisas que todo ser humano gosta é de segurança. Todos nós gozamos de gostar de segurança. A verdade é que quando você compra um aparelho, você coloca ele no seguro. Você compra um carro, coloca no seguro. O seu dinheiro está no banco, porque nós gozamos de uma segurança. Só que Deus não é assim. Com Deus não é assim.
Essa segurança que nós gozamos, ela vem pelo fato de tudo aquilo que nós conquistamos vem carregado de uma história, mais de dificuldade do que positividade. A casa que você conquistou foi com muito suor, a família que você edificou foi com muito suor, o carro que você comprou com muito, tudo. Então, pelo fato de você ter tido muita dificuldade, você quer segurança. Só que Deus é totalmente diferente. A única segurança que você tem é da palavra dele. Por quê? Porque o que ele quer que você tenha é fé. Agora entenda o que eu vou dizer. O ser humano é mestre em se iludir. A gente acha que o que a gente tem, não é pelo fato do sacrifício que nós tivemos de conquistar, é a última Coca-Cola do deserto. Se eu perder, acabou. Se isso, meu Deus. Aí Deus está dizendo assim para Abrão: vai para uma terra que eu quero te mostrar. Sabe por quê? Porque quem abre mão daquilo que tem sem ver, preste atenção no que eu estou te dizendo. Quem abre mão daquilo que tem sem ver, conquista aquilo que quer sem ter condições. O nosso grande problema é que a gente não quer abrir mão, porque a gente não está vendo. E quem disse que Deus tem que te dar satisfação de alguma coisa? Ele sempre cuidou da sua vida. Eu hoje vi um vídeo, né, uma ilustração de um homem que estava no deserto, uma garrafa, e a água acabou, e ele teve sede, e lá na frente tinha um outdoor dizendo assim, ó, uma torneira. Só que quando ele corria para essa torneira, atrás dessa torneira tinha um lugar deserto. Enquanto ele estava indo para essa torneira, uma mão, que com certeza era a mão de Deus, bloqueando ele para não chegar nessa torneira, mostrando para ele ir para o deserto, para um deserto maior, cheio de cactos. E ele ignorou e foi para a torneira. Quando ele chegou na torneira, abriu a torneira, não tinha água. O que eu quero fazer você entender? Que aquilo que você vê nunca será igual ao que Deus quer te mostrar. Não, eu vou repetir isso daqui. Não é jargão. Aquilo que você vê jamais será igual ao que Deus quer te mostrar. Porque quem abre mão daquilo que tem sem ver, conquista aquilo que quer sem ter condições. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando de dinheiro, de coisa terrena. Eu estou falando de coisa consistente. Entenda o que eu vou te falar. Tudo que a gente tem, é só você fazer uma retrospectiva de quem você era antes de Jesus e quem você é agora. Olha para o espelho da sua vida e me diz se o que você tem e conquistou nesse tempo de caminhada, você tinha condições de conseguir, de estruturar a família que você tem, de ter a saúde que você tem, de ter a vida que você tem, repleta de lutas, porque ninguém, não é? Quem quer evoluir precisa lutar. Então é inevitável as provas para quem quer vencer, é inevitável, seja qual elas forem. Nós temos que ter muita maturidade para entender isso. Agora você me diga, como é que explica a gente ter paz para deitar num travesseiro e dormir, desculpa o termo chulo, e o pau quebrando do nosso lado, palavras aqui, o nosso coração aflito, e a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabe por quê? Porque é Deus quem nos dá condições de ter aquilo que a gente não tinha condições. Então, abra mão, porque o que você tem pode até ser confortável para você, mas é repleto de lembranças, até desconfortantes. Deus quer te dar algo novo.
Eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de perspectiva de vida. Eu estou falando de uma nova ideia, uma nova visão, uma nova ótica, uma nova evolução. Deus quer te fazer ser aquilo que você nunca foi na presença dEle. Deus quer fazer a sua família ser uma família que nunca foi. Deus quer te fazer desfrutar nesses anos de vida que você tem. Eu não estou falando que ninguém vai morrer, não. Estou dizendo que Deus quer fazer esses anos de vida que você está na presença deles melhores do que os anos de vida que você teve antes de conhecê-lo. Então, pelo amor de Deus, o maior beneficiado em abrir mão do que você tem é você mesmo. Por quê? Porque aquilo que os olhos não viram, percepção, os ouvidos não ouviram, informação, e não subiu ao coração do homem, sensibilidade, é o que Deus tem preparado. Quantos acreditam nisso? Aplauda ao nome de Jesus. A outra frase é assim: farei de você uma grande nação. No 3, 1, 2, 3. Farei de você uma grande nação. Gente, é óbvio que a nossa mente, ou os nossos olhos, só enxergam aquilo que é interessante, não é? As pessoas enxergam mais o grande do que o farei. Porque é uma grande verdade, ninguém gosta de nada que é pequeno. Só que nada nasce grande. Quem nasce grande é monstro, não é? Nada nasce grande. E antes de nascer, precisa fazer o quê? Criar. Deus estava dizendo para Abraão: você vai ser grande, mas antes eu preciso te fazer de novo. Gente, vamos entender isso. Numa trajetória de vida, num homem de 75 anos, que já viveu de tudo, já conquistou quase tudo, já vivenciou várias experiências, Deus chega para ele e diz assim: eu sou a eternidade, e para mim, tudo que você conquistou, tudo que você viveu, é nada. Eu preciso te fazer. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Você ainda não está pronto. Você está cheio de experiência, você tem uma sabedoria extraordinária, mas para mim você ainda não está pronto. O que? Você conquistou várias coisas, na sociedade você é muito respeitado, mas para mim ainda não serve. Você ainda não está pronto. Por quê? Porque o que nós temos para Deus é nada perto do que Ele quer nos dar. Lembra da evolução? A vida, a presença de Deus, ou quem aceita Jesus, é só uma ilustração da fênix. Primeiro Deus nos queima e deixa ir às cinzas, para que nós possamos renascer de uma forma totalmente diferente. Sem ideias, sem pensamentos, sem aquilo que a gente acha. Porque se tem uma coisa que a gente tem é opinião sobre a vida. Se passar uma pessoa aqui, isso aí não presta não, olha lá o jeito que anda. Isso aí é gente boa. E a gente, na maioria das vezes, erra, porque ninguém sabe de tudo. Então eu quero que você diga com muito carinho para quem está do seu lado: eu sei que você já viveu algumas coisas na vida. Diga. Mas para Deus você ainda não está pronto. Por que eu estou dizendo isso? Você sabia que todas as coisas, Deus, Ele tem um regente chamado universo. E o universo, ele se encarrega
de trazer para nós tudo aquilo que nós merecemos. Isso é física quântica, não é? A lei da atração. E a lei da atração, ela está na Bíblia. Então o que você precisa entender é que o universo, o regente de Deus, ele só traz para a nossa vida aquilo que nós estamos preparados para receber. E se tem uma coisa que o universo utiliza para nos preparar, é o tempo. Existe uma frase que eu escrevi, que o tempo é o maior professor instituído por Deus na terra, porque ele ensina até quem não quer aprender. Então, se você ainda não recebeu, não fica aí de biquinho reclamando, falando que é coisa do diabo, do Satanás, de quem você quiser, do fofoqueiro. Não, é porque você ainda não está pronto. E Deus usa essas coisas para nos moldar. Você ainda não está pronto. E deixa eu te dizer uma coisa sobre distância, não é? Abrão, de Ur dos Caldeus até onde Deus falou que iria dar uma terra para ele e dar o filho, ele demorou 25 anos para chegar. 25 anos. Aproximadamente 3.147 quilômetros Abrão andou por 25 anos. Porque a distância, ela é algo superficial. Hoje a distância a gente consegue bular normalmente, porque tem coisa que está perto, mas leva tempo, porque você ainda não está pronto. Está ali na sua frente. E hoje com a internet a gente consegue materializar na nossa frente, não é? Aquilo que nós queremos. A gente só não consegue pegar. Por quê? Porque Deus só deixa a gente alcançar aquilo que merecemos quando a gente estiver pronto. Encerra agora. Ele continua dizendo: uma grande nação. Uma grande o quê? Mais uma vez para ficar bonito. Nação. Gente, como eu disse, nada nasce grande. Tudo começa pequeno, ou começa do nada e vai crescendo. Uma das coisas que você precisa observar nesse texto é que Deus, Ele está falando algo extraordinário para Abraão. O que Deus está falando para Abraão é que se você me ouvir e me obedecer, eu vou fazer a sua família honrar a sua história. Por que eu estou dizendo isso? Uma das coisas mais difíceis que existem é deixar um legado. Eu não estou falando de legado ministerial, no legado, eu estou falando legado familiar. Coisa de que quando você morrer, alguém vai dizer assim: ó, meu pai era assim, meu vô era assim, meu bisavô era assim. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A sociedade está trocando o legado por dinheiro. Os pais estão se preocupando em deixar uma herança gorda para os filhos, ao invés de deixar um exemplo. Eu não estou falando que você não é o exemplo. Eu estou pregando para pessoas maduras. Eu estou falando de koinonia, de algo familiar, de algo que você pode tocar. Os pais, os filhos estão dentro de um lar, juntos, mas distantes. Ninguém sabe da vida de ninguém. O seu filho não conhece o seu Deus. Então como é que ele vai apresentar o seu Deus para o filho dele? O seu neto não conhece o seu Deus. Então como é que ele vai apresentar o Deus do pai dele para o seu bisneto? O que Deus está dizendo é a seguinte coisa: se você andar na minha presença, olha aqui para mim,
Se você andar na minha presença, eu vou fazer o seu filho ter orgulho de quem você é. Ah, você não entendeu. Se você andar na minha presença, o seu filho vai contar para o seu neto o que você fez. Se você andar na minha presença, o seu filho vai contar para o seu neto, e o seu neto vai contar para o seu bisneto. Porque uma das maiores dificuldades, e é isso que nós precisamos deixar de ser egoístas, é querer a nossa história para nós mesmos. A gente não leva nada, olha aqui para mim, aqui ó, a gente não leva nada dessa terra. A gente conquista dinheiro, fica aqui, casa fica aqui, tudo fica aqui. O que a gente leva dessa terra é o legado. Deixa eu te falar uma verdade, você precisa aprender a gastar tempo com as coisas que valem a pena nessa vida. Apresenta o seu Deus para o seu filho, e o seu filho vai apresentar o seu, porque trazer na igreja é totalmente diferente. Isso aí é superficial. Tem gente na igreja desviado da presença de Deus, porque não conheceu verdadeiramente quem é Deus. O que eu estou falando aqui é legado. É quando você morrer, o seu filho se lembrar que você deixou um testemunho de vida, de varão perfeito, de mulher valorosa, de alguém que temia Deus. E aí ele vai falar de você para o seu neto, o seu neto vai falar para o bisneto, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua família. É isso que Deus está dizendo. Não construa dinheiro, construa um legado. Diga para alguém: Deus quer fazer de você uma grande nação. Não, desse jeito aí não vai ser nem uma família de 5 pessoas. Diga: Deus quer fazer de você uma grande nação. Deus quer te ajudar a construir um legado. Oh meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Você não tem noção do que passa na mente do seu filho, passa na mente da sua filha. É isso que Deus quer te ensinar, a ter um relacionamento com o seu familiar e construir um legado, fazer ele trilhar um caminho porque você trilhou, porque valeu a pena. E se tem uma coisa que nunca traz prejuízo na nossa vida, é servir a Deus, é andar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é o único que sustenta o nosso nome. Construa um legado. E eu encerro agora. Deus vai dizer para ele: eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que tem um porém. Como é que o Senhor vai fazer a minha família ser grande, como os grãos de areia na praia, como as estrelas do céu, se eu não posso ter filho? Sabe o que Deus estava dizendo para Abrão? Uma simples frase, mas carregada de uma grande verdade, pastor Elton. Sabe por que eu estou te dizendo o que você vai ser? Porque eu sou o único que sabe aquilo que você não tem. Pastor, não deu tempo para falar antes, e eu vou falar agora. A Bíblia no Novo Testamento, ela é muito difícil de ser interpretada por causa do grego. O grego, existem palavras que no português não tem explicação. E é por isso que você precisa entrar na linguagem comportamental. Em João 4, quando Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim: cadê o teu marido? Disseste bem, tivestes tanto, e o que tem agora não é teu. Quem não entende a linguagem vai achar que Jesus está ofendendo ela. Não. Porque Jesus é o maior psicólogo que existe. O maior. Na linguagem do português, isso é uma afronta. Mas na linguagem comportamental, Jesus estava dizendo para ela: eu sei o que você não tem. E pelo fato de entender o que você não tem, eu entendo a sua dor. Porque uma das coisas mais... Eu trato de pessoas
E uma das coisas mais difíceis que existe para alguém que sofreu na vida amorosa é acreditar novamente em um novo amor. Essa mulher tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, se decepcionou e parou de acreditar. E se entregou. Aí Jesus chega para ela, pega na mão dela e diz assim: você pode até fingir, mas eu sei, eu sou o único que sei aquilo que você não tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele sabe aquilo que você não tem. A gente mascara dizendo que está tudo bem, mas para Deus, Ele sabe aquilo que você não tem. E é por isso que eu estou te dizendo, está na hora de evoluir. Porque aquilo que você não resolve se repete. E chega de andar em círculo e de vivenciar as mesmas coisas. Deus quer fazer de você uma pessoa extraordinária. Se coloque de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que você tenha uma semana linda, incrível, muito abençoada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as duas consolações seja com todos, príncipes e princesas do Senhor, toda a nação de Israel, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vá em paz, meus irmãos. Deus abençoe. Passe lá no nosso point, tem um lanchinho especial para você. Deus abençoe.